ao nosso canal Na Trilha das Escrituras. É um prazer ter você conosco. Shalom para todo mundo, para todas as comunidades de fé que nos acompanham. Muito bem. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, buscar essa inspiração do Espírito Santo de Deus para entender sobre o Evangelho do domingo. 16º domingo do tempo comum, o 7º depois de Pentecostes. O assunto é o capítulo 13 de Mateus, que é o terceiro discurso de Jesus. Não esqueçam, o primeiro discurso de Jesus é programático, os destinatários do reino. Segundo, os enviados do reino, é o capítulo 10, o discurso, a chamada dos discípulos. E o terceiro, mas o que é este reino? E agora, Jesus fala do reino, faz obras do reino, chama discípulos e envia para o reino. Agora nós, que somos discípulos de Jesus, temos que entender a importância e a dimensão do reino. Muito bem. Nós podemos ler já o Evangelho, então, antes? Claro. Sim? O próprio texto ajuda melhor a entender. Muito bem. Então, lembrando que a todo e qualquer momento que você quiser, você pode aí pedir a pausa para fazer aqueles comentários que o Espírito... Breve comentário. Que o Espírito vai falando. Muito bem. Vamos lá, então. Mateus 13, de 24 a 43. Muito bem. Propôs-lhes Jesus outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Como então está cheia de joio? Ao que este respondeu: o inimigo é que fez isso. Para um instante, vamos bem. Para nós que somos camponeses ou populares, aqui na Amazônia, não temos um conhecimento específico do trigo e do joio. Quem for camponês sabe que o trigo e o joio têm o mesmo talo. O mesmo talo. O que diferencia não é o talo, mas é a espiga final, o fruto. Você pode acompanhar na imagem aí na tela. Exato. Olhem bem, o talo é o mesmo. Pergunta aos discípulos: o joio é fruto do inimigo. Tudo bom. Mas Jesus é muito mais prudente. Diz: mas parece. Sempre tem fake news. É ou não é? É uma fake news que parece a verdade. Cuidado. Não é suficiente identificar o inimigo. Tem que identificar onde está o mal. Não compramos briga com a pessoa. Compramos briga com o erro da pessoa para anunciar a boa nova. E quando é que aparece a diferença entre trigo e o joio? Diga lá, Gilberto. Quando cresce. Quando cresce. Por quê? Na hora de dar fruto, como é a espiga do trigo? É a do joio. Como você pode acompanhar aí na imagem. A espiga do trigo é bem cheinha. A do joio é completamente diferente. Aí sim que pode arrancar, para não correr o perigo de querer arrancar. Quem olha diz que isso é uma turanja, mas é uma tangerina que o amigo Ângelo me presenteou. Então parece, mas não é. Parece, mas não é. Isso, muito bem, continua. Vamos lá. Os servos perguntaram: queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: não, para acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai em feixes para ser queimado. Por que primeiro o joio? Porque agora sabe identificar claramente o que é trigo e o que é o joio. Muito bem. Enquanto for só o talo, não dá. Quando chega a amadurecer, a dar frutos, os frutos do bem são do bem. Os frutos do joio são do mal.
Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Muito bem. E então, olha que interessante, no reino do céu, na hora de construir, de escutar e construir o reino do céu, tem muita fake news. Cuidado. Tem cuidado. Agora, não vamos ter pressa de arrancar tudo. É que nem aquele provérbio, não joga a criança com água, não? Isso. Não, lava a criança, mas não joga tudo fora. Não joga fora a água, não salva a criança. Isso. Então, Ângelo, eu posso fazer um comentário homilético? Claro! Um breve comentário homilético. Em efeito, estamos preparando para a liturgia de domingo. Muito bem. Jesus, ele profere essa parábola e ela tem uma semelhança com a do domingo passado, né? O Sim. semeador, ele usa o mesmo pano de fundo que é a agricultura. São 3 sementes, a boa e a ruim, o joio e o trigo, e na próxima é aquela da mostarda, que é uma semente pequena, a que cresce. Isso mesmo. Continua. Então, no primeiro, como o Ângelo falou, o foco é em uma única semente. A semente boa. Única semeada. A única semeada, a boa. O foco é na semente. Exato. E nesse evangelho, nós vemos que já aparece 2 sementes. Mas o foco não está nas sementes, estão em quem semeia, no semeador. Como ele trata? Como ele... Porque tem 2 semeadores. Isso. O do trigo e o do joio. O do joio. Mas o semeador, como é que ele trata estas sementes? Como é que ele vai tendo calma e paciência para fazer esta, vamos usar uma palavra, diferenciação Muito bem. futura? É preciso calma e paciência. Ele não é tomado pela raiva e diz, vai, destrói tudo porque o inimigo fez isso, alguém fez isso. Se Jesus agisse com raiva, ia demitir, despedir os apóstolos que escolheram, porque nem acreditavam completamente nele. Isso mesmo. Então, é preciso paciência para as coisas do reino de Deus. É preciso ter paciência. Se a gente for agir no impulso, se a gente for levado pela raiva, a gente acaba destruindo uma bela história. É por isso que hoje existem muitas pessoas, Ângelo, que estão desigrejadas. Porque foram arrancadas prematuramente das suas comunidades, por N motivos. Pelos pastores, pelos sacerdotes, pelos líderes de pastoral, por um membro, por uma membra. E não foram acompanhados. Isso. Faltou acompanhamento. Faltou este acompanhamento, esta paciência para esperar amadurecer. Veja que só depois que amadurece, que mostra os frutos, é que a gente consegue discriminar. Vou usar esta palavra, né? Muito bem. O que é isso e o que é aquilo. O que presta, o que não presta, o que é verdade e o que é fake news. Muito bem. Então, é esse entendimento. O reino de Deus precisa de pessoas com paciência. Porque Deus não trabalha num botão, num controle remoto que eu escolho, eu faço isso, eu faço aquilo, e Deus me ajuda, e Jesus faz isso, o Espírito Santo faz aquilo. Não, é paciência. É paciência. Um reino tomado por esforço. E outra coisa, além da paciência, sempre invocar o Espírito Santo. Muito bem. Porque os apóstolos passam a serem incrédulos a partir nem da morte de Jesus, nem da ressurreição, mas do Espírito Santo que Jesus envia no dia de Pentecostes. Muito bem. A agricultura. Falando um pouquinho, Ângelo, aqui, a agricultura no tempo de Jesus, você tem alguma coisa para falar para nós sobre essa agricultura? A agricultura, podemos dizer que era fundamentalmente trigo, porque os romanos, eles cobravam o trigo e cobravam impostos do trigo. Outro tipo de grãos, o milho, por exemplo,
não era muito considerado. E outro tipo, a terra era boa, mas somente para alimentação. Temos a terra que cultivava também frutos, mas no Evangelho, pelo menos na Bíblia, o que aparece desde antigo, é que aparece é sobretudo o trigo. E outra coisa, que a maior parte da colheita era imposto para o Império Romano. Então, os camponeses nunca conseguiriam crescer e melhorar sua vida. Por quê? Porque o Império Romano cobrava mais do que a metade. Muito bem. Jesus está proferindo parábolas, né, mostrando com ilustrações, assim, ilustrando histórias para as pessoas. E, Ângelo, se caso eu não estou enganado, das 7 parábolas, 3 foram só para os discípulos, né? E 4 para o povo. Digamos assim, não conta parábolas. Conta parábolas. Agora, estas parábolas, as primeiras 3, estão relacionadas com a semente. Depois vem a outra, que é aquela do fermento. Não é suficiente a semente. Agora, tem que fermentar, tem que compreender e elaborar com o coração e a cabeça. Depois vem também aquela dos 2 tesouros. O tesouro escondido no campo é a pérola. Lembra a pérola? Tem um tesouro escondido no campo. Eu vou pegar. Não, peraí. Todo mundo, o dono do campo vai querer a parte dele. Então, deixa para lá. Compra o campo. E com o campo tu compra o tesouro. E a pérola? A pérola aí é mais exigente. Porque uma pérola é preciosa. Aí que Jesus se torna nesta 6ª parábola mais exigente. Tem que vender tudo para adquirir o reino de Deus. Não dá para misturar. Não dá para misturar. E olha lá que o reino de Deus não é depois da morte. O reino de Deus é aqui na terra. É para construir o reino de Deus. Assim, se nós construímos o reino de Deus aqui, Deus nos vai dar a recompensa. Ninguém constrói o reino de Deus no céu. Já está construído lá. É aqui. E o 6º é interessante, porque tem que vender tudo. Dedicação ao reino. E não somente para o padre, o sacerdote, ou para a freira, o padre. Não, a dedicação de todo batizado tem que estar focado na fé e na fidelidade ao Evangelho. Novo céu e nova terra. Qual é a última parábola? A última parábola? É aquela é típica da Amazônia. Aquela da rede. Por quê? O que faz o pescador quando joga a rede? Leva tudo para casa. O que faz? Ele separa. Quando chega na beira, ele puxa tudo. Mas quando chega na beira, ele separa. A lata do lixo que tem lá, o sapato velho, o arbusto do peixe. Se tiver uma pará, ele não joga fora, ele leva para casa. O peixe é bom, ele cuida e valoriza. Muito bem. Então, Jesus começa a ensinar com parábolas e vem caminhando e vai usando elementos do cotidiano. Jesus não vai buscar explicações, né, teológicas, filosóficas e tudo mais. Está entendendo? Jesus fala da realidade. É um homem com os pés no chão. Embora os apóstolos questionam ele. Jesus, por que tu falas em parábola ao povo e a nós em particular? Só para nós tu explicas. Os próprios apóstolos, ou melhor, Mateus dá esta cutucada. Mas a parábola, por que Jesus fala em parábola? Porque a parábola ajuda a ter uma compreensão maior. Isso. Ele ilustra, né? Ilustra com a realidade do povo. Que faz parte da vida do dia a dia. Eu acho assim, um grande anseio do povo é alguém que fale a linguagem deles. E não é fácil. Não é fácil. Palavrão é fácil, mas falar as verdades do Evangelho com linguajar popular tem que ter sensibilidade e experiência de vida do povo. Muito bem. Então, meu irmão e minha irmã, amigo e amiga,
como Jesus diz, vocês não são mais servos, mas são meus amigos. É porque nós partilhamos da palavra, nós partilhamos desse momento especial. E para mim é um momento muito especial todas as vezes que a gente deixa o Espírito Santo de Deus agir e a gente vai então usando, né, o que ele nos fala, que ele nos dá um entendimento. Então, se a gente não deixa esse espaço para o Espírito Santo agir, olha, é por isso que está saindo muitas coisas que ferem as pessoas. E outra coisa também, nós não podemos pensar que a fé que nossos pais transmitiram seja suficiente. Hoje em dia, que todos sabemos ler ou escrever, e podemos comprar uma Bíblia, um texto da Palavra de Deus, a partir de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a plenitude. Quando tivermos um conhecimento da plenitude de Jesus Cristo, então compreendemos também o Antigo Testamento. Porque se nós começamos com o Antigo Testamento, a gente fica enrolado. Temos que partir. Qual é a verdade? Qual é a plenitude? Jesus Cristo. Bora estudar Jesus Cristo. Bora acompanhar os evangelhos de todo domingo. Muito bem. Então, Ângelo, já podemos nos despedir? Eu acho. Despedir por enquanto. Por enquanto, né? Que na quarta-feira nós temos o nosso encontro marcado com o nosso bônus. Curta, compartilhe, semeie, seja um semeador, né? Seja um semeador. Eu acho... De semente boa, não de fake news. De fake news não, né? Eu acho que nós estamos espalhando uma boa semente. O que você acha? Você que julga, também no nosso semeado. Isso mesmo. Então fique com Deus, que Deus lhe abençoe. Um excelente culto, uma excelente celebração eucarística, ou também um excelente domingo, você na sua residência, acompanhando. Muitos acompanham pela televisão também a Santa Missa, o culto, porque estão com algum problema de mobilidade. E a todo mundo, shalom. Shalom, fique com Deus.